Na história clássica existe um fato, algo que nos ensina muito. Certa vez, na história de Israel, havia um garoto, 17 anos, que possivelmente não estaria nem preparado para uma guerra, porque nem sempre nós estamos preparados para as guerras que surgem em nossas vidas. E aquele garoto, ele foi visitar seus irmãos e alguma coisa o afligiu. Afligiu ao ponto dele ficar revoltado no seu coração, no seu interior, enfrentar uma guerra que tinha todas as possibilidades dele perder. Mas ele tinha uma coisa em mente: a pior derrota é aquela que nós admitimos antes de entrar numa guerra. E aquele garoto chegou, descobriu que havia um gigante terrível que afrontava primeiro a sua família, seus irmãos, o seu povo que ele amava, o Deus a quem ele servia, quer dizer, os valores da sua fé, e mais, tinha uma coisa a mais, um adendo. Ele soube que quem vencesse aquela guerra, vencesse aquele gigante, teria a mão da filha do rei em casamento. E ele ficou animado. Ele não conseguiu pegar uma espada pelo peso, não conseguiu colocar uma roupa de soldados, que ele não era um soldado, ele era um camponês, um homem do campo. Mas ele simplesmente saiu e pegou, passou no lugar, pegou algumas pedras, talvez como essa aqui. E ele pegou 5 pedras e ele saiu a enfrentar aquele gigante. E ele era o ponto fraco. Mas ele descobriu que ao invés dele ser o ponto fraco, ser a parte mais frágil, melhor dizendo, ele descobriu que poderia analisar o inimigo dele e certamente o inimigo teria um ponto fraco. E não deu outra. Uma pedra, tinha 5, mas usou uma pedra apenas, e ele acertou com a funda a testa daquele homem, ele caiu e esse é um vencedor. Quais as lições que a gente tira dessa passagem para nossas vidas hoje? Primeiro, lembre-se que na nossa vida nós vamos enfrentar gigantes. Precisamos apenas identificar onde esse gigante está, mas que ele existe, existe. Segundo, lembre-se que esse gigante, ele pode ser a promoção que nós estamos precisando. Porque a partir daquele dia, aquele garoto, que era um desconhecido, ele se tornou aclamado como um herói de Israel e no futuro venceu o principal rei de Israel. Lembre-se que talvez você esteja enfrentando um gigante, você pode derrotá-lo e isso, ao invés de ser um problema para você, pode ser a promoção da sua vida. Já pensou que bênção? Outra coisa nós precisamos entender, que após a derrota de todo gigante que nós precisamos derrotar, vou fechar a cerca aqui, quando a gente derrotar um gigante, a gente precisa entender que sempre haverá um prêmio. Todas as vezes que nós vencemos uma luta, sempre nós temos um prêmio. E lembre-se mais uma coisa, localize o ponto frágil do gigante que enfrenta a sua vida e acerte a pedra. Tome essa pedra hoje. Nós precisamos entender que a nossa vida, esses gigantes, essas dificuldades que tem sobre nós, sempre deverão nos fortalecer. Porque toda pessoa que tem sucesso hoje, certamente enfrentou gigantes no passado. E a última coisinha para me falar, para você pensar sobre isso, é que no momento da fraqueza, Davi foi buscar força em alguma coisa. Davi, ele buscou força em Deus. Essa é uma fonte maravilhosa de força que nós precisamos nas nossas vidas. Mas busque força também em outras coisas que você tem sonho. Por exemplo, eu vou buscar força no meu sonho que eu tenho, vou buscar força em lutar pela minha família, por causa dos meus filhos. E aí nós vamos vencer todos os gigantes. Nós precisamos vencer os gigantes que aparecem sobre nós e entender que eles não foram feitos para nos destruir. Eles foram feitos para nos promover. Que Deus abençoe. Um ótimo dia.